Bom dia. Vamos começar? Bom, antes de a gente abrir as palavras para os convidados, eu vou dar alguns avisos, né? Primeiro, o debate vai ser dividido em 2 blocos, né? De 45 minutos, 1 hora para os palestrantes e 1 hora para as perguntas, de até 3 minutos dos participantes. Depois de cada pergunta de 3 minutos, os companheiros, né, os palestrantes que quiserem responder, responda logo em seguida, não precisa esperar um bloco, né? A pergunta pode ser feita e logo respondida. E se a pessoa quiser fazer outra pergunta, pode levantar a mão de no máximo mais 3 minutos de tempo, né? Os nossos convidados serão a presidente do Conselho Português para a Paz e Cooperação, Hilda Figueiredo, que está aqui na chamada. Bom dia, Hilda. E Plínio Prado Júnior, né, do Departamento de Filosofia da Universidade de Paris 8, filósofo, que ele está com algum problema de conexão, né, nos avisou, mas talvez entre mais tarde, acho que não, ele está tentando resolver. E o companheiro Antônio Carlos Silva, membro da direção nacional do Partido da Causa Operária e diretor da redação do jornal Causa Operária, além de âncoras do programa da CELTV e colunista do DCO, do Diário Causa Operária. Eu sou a mediadora, sou Larissa Machado, né? Sou do Partido da Causa Operária, militante, e da Secretaria Nacional de Organização do Partido da Causa Operária. Ok? Nós temos companheiros que estão entrando ainda, então vamos ter gente sendo adicionado aqui, conforme o debate for acontecendo, né? Um link aberto, a gente divulgou para o pessoal entrar, fica à vontade, de outros partidos, outras organizações. E eu gostaria de passar a palavra para a companheira Hilda, né? Fazer uma exposição, só para... só um minutinho. Né? A título de contexto, etc., nosso debate, nosso webinar, o webinar, né, o debate contra Bolsonaro e todos os golpistas, o candidato deve ser Lula. Então, eu passo a palavra para a companheira Hilda, né, para fazer uma fala sobre a candidatura de Lula, os comitês de luta, enfim. Pode ficar à vontade, companheira. E a companheira Rosângela, né, está aqui auxiliando a colocar os novos convidados para dentro, além de ver as questões, as perguntas, quem está pedindo a palavra para poder participar também. Então, Hilda, por favor. Bom dia a todas e a todos. Eu queria saudá-los em nome do Conselho Português para a Paz e Cooperação, de cuja direção nacional eu sou presidente, mas também dizendo-lhes que é uma organização não governamental, apartidária, é uma organização que tem oficialmente 45 anos de luta e defesa da paz, mas que já remonta e é herdeira de comissões de paz que no tempo do fascismo lutaram contra a ditadura, contra o colonialismo português e que sempre se empenharam na defesa da paz, da democracia, da liberdade e naturalmente da cooperação com os povos de todo o mundo, nesta solidariedade sempre com aqueles que são vítimas das violências, das ingerências do imperialismo, sempre solidários com quem
está ao lado dos trabalhadores na luta pelo progresso social, pelo desenvolvimento social, pela democracia, pela liberdade e pela paz. E é por isso também que estou aqui, porque o Conselho Português para a Paz e Cooperação tomou sempre uma posição muito clara de denúncia dos autênticos golpes que se deram no Brasil, quando Dilma Rousseff era presidente, e que num autêntico golpe, nós assim consideramos, de Estado, foi destituída, e depois tudo o que aí se seguiu naturalmente teve origens nesse golpe que destituiu uma presidente que tinha sido legitimamente eleita e que estava empenhada na defesa dos trabalhadores, da população, na defesa do Brasil democrático e, naturalmente, que os grupos, as forças mais reacionárias e de direita no Brasil não lhe perdoaram isso e conseguiram, com a manipulação que fizeram, correr com ela. O que se seguiu é consequência disso. Naturalmente que depois, em todo um processo para impedir que Lula da Silva fosse eleito presidente, e portanto todo o processo judicialista que teve no juiz Sérgio Moro um expoente máximo desse processo, mas que certamente teria outros apoios também, e que levou à prisão inadmissível de Lula da Silva para o afastar da candidatura a presidente, porque sabiam que ele seria eleito novamente presidente da República do Brasil. Nós estivemos sempre contra essas atitudes que foram tomadas no Brasil, e o Conselho Português para a Paz e Cooperação tomou posição muito clara relativamente a estas situações, na defesa sempre da liberdade, da democracia no Brasil. Bom, o que se seguiu, os brasileiros conhecem melhor que eu, com a eleição de Bolsonaro e, claro, com tudo o que aí se seguiu. Eu creio que hoje, provavelmente, estará mais claro para muitos brasileiros que a situação se agravou, como nós sempre também consideramos, que esta situação ia levar ao agravamento das condições de vida e de trabalho, mas também ataques aos direitos, liberdades e garantias do povo brasileiro. E, portanto, ao enfraquecimento da democracia e a toda uma situação que também decorria naquela região de integração democrática participada da zona da América Latina com o Caribe, com outros países do sul do Brasil, da América do Sul, e que foi interrompida com este golpe que afastou Dilma Rousseff do governo, da presidência do Brasil, e que naturalmente dificultou e contribuiu também para o agravamento da situação noutros países. Sabemos que o imperialismo não perdoa, o imperialismo norte-americano sempre viu o Caribe e a América do Sul como os seus quintais onde podia mandar a seu belo prazer, e a evolução progressista no Brasil, como na Bolívia, como noutros países da região,
criou-lhes dificuldades e por isso se sucederam golpes. O Brasil não foi o primeiro, tivemos primeiro as Honduras. Eu não estou a falar já do que se passou no Chile e coisas do género, estou a falar dos últimos 10 anos, não é? E que levou depois a todo um processo do Equador, da Bolívia, enfim, da Argentina, mas também é verdade que em vários desses países há novamente reforço das lutas dos povos e inclusivamente com reflexos no plano institucional. Vimos como a Bolívia conseguiu que o partido de Evo Morales, que tinha sido afastado, tenha voltado para o seu país e haja hoje, enfim, um presidente da sua área. Vimos como na Argentina alguma mudança também se deu, como no Equador esperamos que isso venha a acontecer, mas desde já também há posições muito importantes no que se passou nas últimas eleições, que ainda não se completaram. Esperamos e pela nossa parte estamos, digamos, a torcer para que assim aconteça. E, claro, há a questão do Brasil, que é, sem dúvida, o país maior, mais significativo de toda a região e, por isso, também a importância que tem. Esperamos que o povo brasileiro retome condições de luta e para conseguir nas próximas eleições uma alternativa. Nós apoiamos estes comitês e todas as ações que se fazem na denúncia do golpe que se passou no Brasil, que envolveu o afastamento primeiro de Dilma Rousseff e depois de Lula da Silva. Consideramos que é importante que o povo brasileiro tenha condições para retomar a sua força na defesa da democracia, na defesa de melhores condições de vida e trabalho, na defesa do progresso social, porque essa é uma questão central para o povo brasileiro. E, nesse sentido, aqui mandamos toda a nossa solidariedade para as lutas que ali se vão fazendo. Nós desenvolvemos também uma relação muito estreita com uma organização, com o Sebrapaz, que no Brasil é nosso companheiro nas lutas no âmbito que fazemos pela paz, no âmbito do Conselho Mundial da Paz, mas naturalmente que convergimos com todos aqueles que de boa fé estão empenhados na defesa da paz, da democracia, da liberdade, do progresso social no Brasil. Muito obrigada. Agora eu vou passar para o companheiro Antônio Carlos e depois abrir para perguntas e colocações dos outros companheiros. Antônio Carlos, por favor. Bom, olá, companheiros e companheiras. Mais uma vez, bom dia. Eu queria saudar a todos, em particular os companheiros responsáveis pelos comitês de luta no Brasil, a companheira Larissa, da coordenação dos comitês, e também no exterior, né, não só por essa iniciativa, mas pela importante atividade que os companheiros desenvolvem, né, em torno da luta contra o golpe, já há vários anos. Né? Saudar a companheira Hilda, do Comitê de Promoção da Paz, e colocar totalmente de acordo com a colocação feita pela companheira, no sentido de que a base de toda essa situação que nós temos é o golpe de Estado, né, que se impôs
ao nosso país, um profundo retrocesso, que mostra também que é um sintoma muito claro da crise geral do capitalismo nesse momento. Bom, eu, antes de entrar propriamente no tema, destacar a importância dessa atividade, né? Nós temos companheiros aqui, eu anotei de alguns países, depois a coordenação podia completar, e outros companheiros, ao falarem, por certo, vão... Mas eu vi aqui que tem companheiros da França, da Áustria, Portugal, Reino Unido, Espanha, Finlândia. Então, além do Brasil, é claro, é uma iniciativa importante, né? E que não é a primeira iniciativa, é parte de toda uma atividade coletiva em torno de questões muito importantes. Bom, eu gostaria da gente começar até de uma maneira, digamos assim, mais alegre, né? Que a gente todos sabem que o Brasil é o país do futebol, né? E ontem o meu time foi campeão brasileiro, né? O Flamengo, que é um time de muita gente, inclusive deve estar aqui né? Mas infelizmente a situação não é um momento de alegria que a gente tem aqui no país. No dia de ontem, o Brasil bateu o recorde de mortos em um único dia durante a pandemia. Foram 1.582 pessoas mortas, né, num único dia, e numa situação em que a gente, infelizmente, caminha para que esse número cresça de maneira desmedida nos próximos dias. Nós estamos tendo recorde de casos, a situação está totalmente fora de controle, é um colapso no país. Mesmo São Paulo, o estado mais rico da federação, nesse momento, se mostra totalmente incapaz de atender a demanda. Isso porque, obviamente, assim como se deu também em muitos outros países, não houve nenhuma iniciativa por parte dos governos capitalistas de garantirem, de procurarem enfrentar essa situação. A gente viu aí discursos, encenações, atritos entre os setores da burguesia, em que um lado procura se apresentar como sendo mais progressivo em relação ao outro, mas, na realidade, o que nós estamos vendo no nosso país e em todo o mundo nesse momento é um genocídio, né? Já são quase 2,5 milhões de mortos no mundo, né? E a própria situação nos países mais capitalistas, mais desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, que tem mais de 508 mil mortos, né? No país mais rico do mundo. E o caso, só para não citar, para não me estender, o caso do Reino Unido, né, que tem mais de 122 mil mortos, mostra que, evidentemente, nós estamos numa etapa de crise histórica e tão profunda do capitalismo, em que a vida humana, a vida dos escravos, né, do sistema capitalista já não tem nenhuma importância, né? A política em todos esses países, em todo o mundo, a política da burguesia é deixar morrer, né? Garantir o lucro dos grandes capitalistas, inclusive fazer da pandemia um negócio. Nós estamos vendo que, enquanto a população morre sem tratamento, sem nada, alguns capitalistas comemoram os lucros, né, que obtêm, por exemplo, um negócio bilionário das vacinas, né? Está gerando aí gerou a valorização das ações das empresas do setor farmacêutico, dos poderosos monopólios, até de 1.500% ao longo de alguns meses durante o ano passado. O capitalismo é tudo um negócio, né? E agora nós estamos vendo que um dos negócios mais lucrativos é o negócio da morte, é o negócio do sofrimento do povo, né? Enquanto a maioria da população é levada ao desemprego e à situação. Bom, o nosso país é um caso exemplar dessa situação, né? Não só pela profundidade, tamanho da crise, né? Na realidade, os 250 mil mortos aqui são também uma falsificação, né? As estimativas dos institutos de pesquisa, universidades, né, tanto brasileiros como internacionais, têm um conjunto de evidências que mostram
que a subnotificação, a falsificação dos dados é tamanha que a gente teria pelo menos aí 50% a mais de pessoas mortas. Só um dado para considerar que o governo brasileiro não cumpre a determinação da Organização Mundial de Saúde de que sejam considerados como mortos na Covid as pessoas que, tendo morrido e não tendo sido testadas, tenham apresentado pelo menos 3 sintomas da doença. Isso aqui não acontece, a maioria das pessoas não são testadas, muita gente não é testada, então a estimativa é de que pelo menos 50% a estudos, né, a gente teria hoje aí já mais de 350 mil, já estaríamos chegando perto aí dos 400 mil mortos no país. É uma devastação, né? Eu acho que um aspecto importante para a gente compreender essa situação, nós estamos diante de um genocídio, né? Não só no Brasil, mas em todo o mundo, onde a burguesia imperialista e os governos de direita e de extrema direita, né, agem de maneira premeditada para deixar a população morrer, né? É como se a gente tivesse é uma guerra, né? A gente sabe que no capitalismo as coisas são vistas como um negócio e nesse momento a carne humana, né, está sobrando no mercado, tem desemprego, né? O que os capitalistas fazem quando um determinado produto, por exemplo, agrícola, né, está sendo produzido numa quantidade demasiada que provoca a queda do seu lucro? Eles são capazes de jogar fora, né? Não há uma preocupação em alimentar a população. Nesse momento, eles estão jogando fora uma parcela da população, né? São mais de 2,5 milhões de pessoas mortas em todo o mundo, e a maioria, obviamente, é a população pobre, trabalhadora, né? Que não tem condições de se tratar nos melhores hospitais, que não tem condição de furar a fila, de receber a vacina, e as vacinas mais caras e com alguma eficácia maior. Bom, no meio dessa situação, uma questão importante é justamente no Brasil e em todo o mundo como a esquerda busca uma saída, uma alternativa para fazer frente a essa situação, né? E, em geral, nós temos visto que, infelizmente, a esquerda tem adotado uma política de extrema colaboração e conciliação, inclusive com os governos e com os responsáveis por esse genocídio que nós estamos vivenciando, né? A gente poderia falar de muitos casos, mas vou me ater ao Brasil, que é nosso tema, o problema da questão fundamental de como enfrentar essa situação, né? E no Brasil nós temos visto isso aí muito claramente, quer dizer, no momento em que o povo, em que não só os trabalhadores, mas o conjunto da população explorada mais precisa, né, de uma esquerda que tenha independência frente à situação, que procure apresentar um caminho alternativo, a esquerda abriu mão de apresentar uma política independente e adotou uma política que praticamente consiste em colaborar, né, com as alternativas apresentadas pela própria burguesia frente à situação. Assim é que nós temos no Brasil uma política muito clara de colaboração com os governos responsáveis pelo genocídio, né? Porque a gente sabe bem que a burguesia, nesse momento de crise, né, se divide, e a crise não é uma crise apenas da pandemia, né? O que muitos setores tentam disfarçar como se a crise fosse resultado apenas da pandemia. A crise é uma crise de um processo de esgotamento histórico do capitalismo, né, que já não consegue sequer manter a vida dos seus escravos. Não é só a pandemia, são as guerras, são outras epidemias que nós temos aí. No Brasil, por exemplo, nesse momento, junto com a pandemia da Covid-19, nós temos aí uma epidemia de dengue, de outras doenças, até porque com a saturação dos hospitais, a população não consegue se tratar, né, dos outros males que afligem de maneira endêmica e às vezes até epidêmica o povo brasileiro, né? Bom, então, nesse sentido, aqui no Brasil se estabeleceu um processo muito claro em que, aos poucos, foi se impondo, né, como resultado de um processo de capitulação que vem do golpe, né, quando muitos setores da esquerda se recusaram a lutar contra o golpe. Alguns, inclusive, celebraram o golpe de Estado como se fosse uma oportunidade, né, abrisse novas oportunidades para setores da própria esquerda em oposição ao Partido dos Trabalhadores.
né? Uma política que nós denominamos uma política abutre, né? De que quem esperava triunfar sobre os escombros, né, da esquerda, que seria promovida aí pela ação criminosa da direita que nós vimos e que agora fica mais claro, né, vem ficando mais claro com o desmascaramento, a desmoralização da criminosa Operação Lava Jato. Bom, aí nos últimos, o que nós vimos? Diante de um governo de extrema-direita, como o governo ilegítimo de Bolsonaro, muitos setores, ao invés de lutar por uma alternativa própria da esquerda, dos trabalhadores, frente a essa situação, passaram a apoiar a política dos governos de direita, né, dos governos estaduais, dos setores tradicionais da direita nacional, dos partidos de direita que se disfarçam de centro, como acontece em boa parte do mundo, né? E chegando ao ponto de propor que um dos principais chefes da direita brasileira, né, que é o PSDB, o senhor governador de São Paulo, João Dória, liderasse a oposição. Nós tivemos dirigentes do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, que adotaram essa política verdadeiramente criminosa, né, de fazer um chamado de que a oposição seja liderada aí pelo governador de São Paulo. Estado, só para a gente entender bem claramente, que tem nesse momento quase 60 mil mortos. Mesmo sendo o estado mais rico do país, não há nenhuma política de combate também aqui à epidemia, né? Pelo contrário, né? Aqui é um dos estados onde a política de destruição, por exemplo, da rede de saúde pública se impôs de maneira muito profunda. Bom, e essa política de colaboração, de capitulação, foi se impondo de todos os modos. Nós tivemos recentemente a esquerda apoiando um candidato da direita golpista, que votou pelo golpe, pela derrubada da presidenta Dilma, né, no Congresso Nacional, numa frente comandada pelo líder, ex-presidente da Câmara, do DEM, partido herdeiro do principal partido da ditadura militar, a Arena. Bom, nessas condições, um problema central é justamente o problema da luta pela independência política, né? Porque os trabalhadores, os povos oprimidos, explorados, não podem achar uma solução, nunca acharam em sua história, nunca, em momento nenhum, uma solução para os seus problemas, né, mediante o abandono da luta por uma política própria, independente, a defesa das suas reivindicações, que são profundamente distintas, né, dos setores que comandam a opressão, seu esmagamento e tudo mais. E, nesse sentido, né, para a gente não se estender demais, um aspecto fundamental, né, na atual etapa é como criar um movimento de luta que enfrente, que abra uma perspectiva de vitória dos trabalhadores, do povo, dos defensores dos direitos democráticos do povo, dos defensores da paz, como se manifestou aqui a companheira Hilda, né? E nós entendemos que um aspecto fundamental é justamente construir uma unidade, né, dos trabalhadores, da esquerda, das organizações populares, dos defensores dos direitos democráticos, e, sem dúvida alguma, né, é público e notório aqui no Brasil e até no mundo, né, que a figura, a liderança capaz de promover essa unidade da esquerda e de ser um fator importante no sentido de impulsionar uma mobilização dos trabalhadores, porque essa mobilização é necessária. Sem mobilização, né, a companheira que me antecedeu citou aí situações importantes, como a gente viu recentemente na Bolívia, nós estamos vendo também agora, por exemplo, a situação das eleições no Equador. Sem uma mobilização popular, como aconteceu na Bolívia, né, em que a mobilização popular impediu que a direita, né, continuasse adiando as eleições, fraudasse o processo eleitoral, né, e até se unificasse no segundo turno, que nem chegou a haver segundo turno, contra o candidato da esquerda. Isso foi o resultado, não foi o resultado simplesmente de discursos, não foi resultado de conversas, foi o resultado de que o povo na Bolívia ocupou as ruas, fechou aí as estradas, fez greve, se enfrentou diretamente com o governo golpista, né? A esquerda precisa entender, porque não vai ser simplesmente com discurso, com articulações
no interior aí das cúpulas partidárias, e principalmente, né, em conversas com a direita golpista, que isso vai se processar. Nesse sentido, eu destaco a importância, né, para a gente ir finalizando, do pronunciamento feito essa semana pelo companheiro Lula, né? O companheiro Lula fez um chamado, se colocou claramente que já é hora da esquerda parar de chorar no Zoom. Não foi para a gente, não estamos aqui chorando, né? Mas ele mandou um recado para a esquerda, dizendo que era hora de parar de chorar no Zoom e se mobilizar, né, para defender aí as suas reivindicações, que é preciso sair às ruas, né? O Lula, que tem uma visão muito... Ele, inclusive, falou nessa entrevista que ele deu essa semana, e falou em outros pronunciamentos, né, da necessidade de publicar materiais, de ir aos locais de trabalho, de ter uma política de esclarecimento e de mobilização, né? Nós achamos que esse é um aspecto fundamental da situação política. A política da esquerda de continuar se orientando pelas diretrizes da direita, né, de que não é possível fazer nada, de que não é possível se mobilizar, né? É uma política que está... É como se a gente... me lembra... Tinha uma frase muito usada no passado de que, em certas circunstâncias, para defender a paz, você precisa se preparar para a guerra, né? Se você quer conter a política genocida da direita, é preciso enfrentar politicamente, pelos meios que forem necessários, né, a ofensiva da direita. Por exemplo, nesse momento, em São Paulo, nós estamos numa greve dos professores, dos trabalhadores da educação, contra a volta às aulas, né? Porque todo mundo sabe, aqui tem companheiros de diversos países, de experiências distintas, né, o quão criminosa é a política de reabrir as escolas, de reabrir tudo, colocar no Brasil, são 53 milhões de estudantes, né, no momento em que a pandemia simplesmente disparou, né? E a direita defende essa política, tanto a direita negacionista, liderada pelo Bolsonaro, como a direita que se intitula de científica, liderada pelo Dória e pelo PSDB. Bom, e, infelizmente, tem setores da esquerda que estão atuando publicamente contra a greve, chegando a fazer reuniões com o governo de São Paulo para organizar a volta às aulas, né? Um governo totalmente genocida. Só para a gente ter uma ideia, ele chegou a mandar álcool gel vencido para as escolas, né? Dispensou metade dos trabalhadores de limpeza, no momento que a escola, se fossem para funcionar, que não deveria funcionar, né, teria que ter uma intensificação do trabalho de limpeza das escolas. É uma política genocida e, infelizmente, nós temos setores da esquerda que colaboram com essa política, né? Tem uma política de conciliação. Então, por último, eu queria colocar a importância desse momento que nós estamos vivendo, porque há um debate, né? Num primeiro momento, nós tivemos aí uma situação nós que sempre defendemos a necessidade dessa mobilização, e vimos, inclusive, em vários momentos, houve um embrião da mobilização, como no ano passado, né, em que as mobilizações do Fora Bolsonaro começaram a aproximar aí setores até das torcidas de futebol, começaram a ganhar corpo, e foram sabotados também, mais uma vez, pela esquerda, que sepultou essas mobilizações em favor dos seus interesses eleitorais, né, em torno da preocupação de que era conseguir eleger um vereador ali, um prefeito acolá, uma política totalmente mesquinha, né, quando nós temos no país mais de 300 mil pessoas mortas, defender aí que o fundamental, a coisa mais importante era conquistar cargos parlamentares. Então, nós precisamos romper com tem que abrir uma perspectiva. Eu acho que é um problema, nesse momento, a gente vê até de caráter internacional, né, porque a gente viu nos Estados Unidos muitos setores da esquerda, por exemplo, apoiando aí o candidato imperialista, o candidato da morte, o candidato do genocídio no Iraque, né, o Joe Biden, candidato dos bancos. Então, nós temos essa tendência, precisamos romper. E no Brasil, obviamente, que a ruptura com essa política tem como um ponto forte de apoio a defesa da candidatura do ex-presidente Lula, né, pela sua posição de liderança, maior liderança popular do país, né, já há muitos anos. Bom, eu acho que para a gente começar, né, nós, nesse sentido, os comitês estão chamando atos, aí, inclusive amanhã, né, que apontam no sentido... Eu acho que
eu encerraria dizendo o seguinte: na luta contra o golpe, nós aqui no Brasil e também os companheiros, muitos companheiros que estão nesse encontro no exterior, tiveram um papel importante, né, de realizar atividades, de denunciar o que estava acontecendo no Brasil e de procurar, de diferentes formas, às vezes com atos pequenos, reunindo poucas pessoas, com manifestações, inicialmente, às vezes até individuais, né? A gente viu aí nas embaixadas, em vários locais pelo mundo afora, de companheiros brasileiros, né, junto com companheiros de outros países que tinham a compreensão dessa importância. Isso foi fundamental para impulsionar uma mobilização geral contra o golpe, que, mesmo tendo sido derrotada, criou uma consciência muito ampla em parcelas da população sobre o caráter do regime político que nós temos no país nesse momento. Nós achamos que, nesse momento, eu aproveito esse debate para dizer que é hora, né, da gente, que esse debate sirva para a gente se afinar politicamente, né, para tomar as próximas iniciativas no sentido de uma mobilização que, mesmo tendo que ser realizada com medidas sanitárias, né, com medidas de afastamento, proteção social, uso de máscara, como tudo que nós temos feito aqui no Brasil e vamos fazer nos próximos dias, elas são mais necessárias do que nunca, porque a gente não pode continuar assistindo simplesmente o massacre do povo brasileiro e o massacre do povo em todo o mundo. Obrigado por enquanto e eu passo a palavra. Bom, companheiros, agora nós vamos abrir para perguntas e intervenções dos companheiros de outros comitês. Quero começar com a companheira Beth, do Comitê de Luta da Áustria. Beth, com você a palavra. Bom dia, pessoal. Boa tarde, pessoal aqui da Europa. Eu tenho duas perguntas. Eu gostaria de perguntar para a companheira Hilda, se ela podia contar um pouco para a gente como é que foi aí em Portugal o acompanhamento dessa coisa do processo do Lula, né? Não sei, tem muitos brasileiros, a gente sabe que muitos brasileiros vivem aí em Portugal, e se no geral, se a população no geral tinha um certo interesse, acompanhou um pouco, se houve uma evolução, né, nessa reação ou nessa, sei lá, se antes também se defendia muito essa pauta de corrupção, essas coisas, né? Gostaria que ela pudesse dar um panorama geral, não precisa ser muito detalhado. E já faço uma pergunta para o companheiro Antônio Carlos. Pode fazer. Espera ela responder. Não, pode fazer as duas, aí a companheira Hilda responde primeiro, depois o companheiro Antônio Carlos, quando ela finalizar, responde. A companheira Antônio Carlos, de você eu gostaria de saber, assim, uma pergunta bem pontual, né? Como que a gente pode explicar o título do nosso webinar, né? Por que Lula é a única possibilidade da gente combater o Bolsonaro e os golpistas? Acho que muita gente não entende isso, né? Por que dessa pauta, né? São essas duas perguntas. Companheira Hilda, pode responder. Estão ouvindo? Sim. Obrigada pela questão, que permite desenvolver um pouco um conjunto de também atividades que o Conselho Português para a Paz e Cooperação desenvolveu, e em conjunto também, por vezes, com outras organizações, durante esse período, e que, aliás, continua a fazer em torno da defesa dos direitos dos povos na América Latina e no Caribe. Recordo que, na época, fizemos ações de rua no Porto e em Lisboa a denunciar o golpe, além de termos tomado posição pública,
e em conjunto com o SEBRA-Paz e com outras organizações no âmbito do Conselho Mundial da Paz, tomamos posições também no plano internacional, diversas, seja por escrito, seja em debates. Realizamos debates em várias zonas aqui de Portugal, Lisboa, Porto, Coimbra, convidamos brasileiros e brasileiras, organizações que, estando a viver em Portugal, convergiam com esta posição de denúncia do golpe, de denúncia da prisão de Lula da Silva, de denúncia do que se estava a preparar no Brasil com o juiz Aldo Moro, etc., e que deu no que deu. Muita gente aqui em Portugal apoiou estas iniciativas, incluindo de rua, incluindo manifestações e diferentes formas de levar ao conhecimento do povo português esta situação. De qualquer forma, muita gente em Portugal apoiou estas iniciativas, várias áreas. Lembro que nós também mantivemos contactos com diferentes organizações em Portugal, incluindo brasileiros do PT, incluindo do SEBRA-Paz, incluindo do PCdoB, várias outros sem partido que quiseram juntar-se a estas atividades. Vários brasileiros e brasileiras participaram em iniciativas que realizamos aqui no Porto, mas também em Lisboa e em Coimbra. Procuramos dar a maior visibilidade possível. Agora aconteceu, pronto, a questão de Bolsonaro. Infelizmente eu vi os resultados eleitorais dos brasileiros que vivem em Portugal e vi que uma maioria no país, creio que não foi suficientemente esclarecida e apoiou essa posição, mas também há, e vocês, quem vive em Portugal sabe, que há muitos brasileiros que estão profundamente descontentes com o que se passa no Brasil neste momento. Alguns, mesmo que tinham esperado que tinham algumas ilusões sobre Bolsonaro, neste momento eu falo com vários e ouço críticas sérias e preocupações com o que se está a passar no Brasil. Nós, o Conselho Português para a Paz e Cooperação, estamos seriamente preocupados. Ainda no final do ano passado, fizemos iniciativas também no Porto e em Lisboa de solidariedade com os povos da América Latina e de denúncia das pressões do imperialismo em toda a região, onde participaram embaixadores como de Cuba e no caso de Lisboa, de Cuba e da Venezuela, onde participaram organizações desde de colombianos, de brasileiros que vivem em Portugal, e tomamos posição acompanhando toda essa evolução que também, apesar de tudo, se está a dar na América Latina. Foi de que já falei, desde a situação que esperamos que também evolua positivamente no Equador, da Argentina, da Bolívia, enfim, e sempre essa grande esperança de que no Brasil, na Colômbia e nos outros países
haja alterações positivas, porque só pode haver paz quando os povos também tiverem condições dignas de vida, os trabalhadores tenham direitos e eles lhes sejam reconhecidos, haja menos desigualdades, porque é evidente que o capitalismo cria as graves desigualdades e é preciso que isso tenha uma alteração profunda. Mas como comitê, como o Conselho Português para a Paz e Cooperação, nós damos fundamental importância aqui em Portugal ao cumprimento da Constituição da República Portuguesa, que defende os valores de Abril, da nossa Revolução. Vamos em 25 de Abril, festejar, assinalar os 47 anos da Revolução de Abril. Dizemos que está muito por cumprir do que estava e está, felizmente ainda, na Constituição da República Portuguesa, mas em que, no plano externo, defende esta política de cooperação, de respeito pelos direitos de cada povo a viver em paz e naturalmente, a ter um país com os direitos humanos também garantidos, com a liberdade, com a democracia, com a participação popular. E por isso nós trabalhamos aqui também em Portugal, em conjunto com outras organizações, como a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, que ainda ontem realizou manifestações em diversas zonas do país, incluindo aqui no Porto. Eu própria também estive lá, e com outros companheiros, representando o Conselho Português para a Paz e Cooperação, e estamos a preparar um encontro pela paz para o dia 5 de junho em Setúbal, onde iremos abordar todos estes problemas, incluindo a democracia e o respeito dos direitos dos trabalhadores e dos povos também no Brasil, e a alteração que acompanhamos de todos aqueles que querem uma política progressista no Brasil, todos aqueles que querem que os direitos dos trabalhadores e do povo sejam respeitados, que haja plena liberdade, democracia e participação popular na defesa desses interesses, porque só assim conseguiremos ter a paz. Neste encontro que estamos a preparar, Encontro pela Paz, em que o slogan é "Pela paz todos não somos demais", e daí a nossa posição de abertura com outras organizações. 12 organizações estão a trabalhar connosco na participação e na preparação desse encontro, que era para se ter realizado o ano passado, mas que por causa da pandemia teve que ser adiado. Esperamos agora que este ano se consiga realizar, e ele será um ponto importante da solidariedade com os povos de todo o mundo e também com o povo brasileiro. Ok, companheiro Antônio Carlos. Opa. Bom, a colocação, pergunta que estão levantada pela companheira Beth, de fato é importante, né? E eu acho que em uma medida a própria colocação feita pela companheira Hilda nos ajuda a entender o problema, né? Porque sem dúvida nenhuma a questão do golpe no Brasil foi muito esclarecedora, né, da situação que se coloca aqui no país entre o enfrentamento, né, entre os setores reacionários da direita, se utiliza nesse momento dos setores, se utilizou e se utiliza da extrema-direita, dos fascistas, para dar um golpe de Estado, né, que levou a solidariedade internacional, né, de movimentos como esse que a companheira descreveu aí em Portugal. E a gente precisa ter claro que o golpe, um dos eixos centrais do golpe foi justamente tirar Lula, né,
do poder político não é um problema simplesmente pessoal, não é um problema, obviamente, pessoal, mas que o Lula é a expressão da participação política dos trabalhadores no Estado brasileiro, né? Embora o Lula não seja... A gente possa ter diferenças, nós temos diferenças políticas, com o programa defendido pelo companheiro Lula, com a política adotada em uma série de aspectos fundamentais, mas é evidente que o Lula é a expressão, né, como liderança popular reconhecida que ele é, não uma liderança artificial, porque em todos os países, volta e meia, a gente vê a imprensa capitalista, né, a gente vê as máquinas partidárias procurando criar artificialmente aí, pseudo-lideranças, né? Não, Lula é parte de um processo histórico da classe trabalhadora, da classe operária brasileira, né? Ele, repito, mais uma vez com as críticas que a gente possa ter no posicionamento que ele adotou nessas lutas, mas ele fez parte do maior ascenso da classe operária de toda a história do Brasil, no momento da luta contra a ditadura militar, né? E, obviamente, o seu papel, né, quanto liderança política é de uma importância que não encontra paralelo nesse momento na política brasileira e eu diria até que, em certa medida, em nível internacional, né? Os últimos vazamentos, né, das conversas entre os juízes e procuradores do processo que levou aí à condenação e prisão fraudulenta do Lula evidenciam isso muito claramente, né? Apareceram aí declarações como, por exemplo, precisamos dar um tiro na cabeça do Lula, né? Isso conversa entre os promotores públicos e os juízes, né? Precisamos garantir aí a prisão do Lula, que isso vai provocar um orgasmo, né, na Rede Globo, nos juízes. Quer dizer, era uma questão central do golpe, um ponto nevrálgico, era tirar, né, qualquer possibilidade de que, não só que Lula fosse candidato, mas que ele continuasse a ter um papel de liderança política que ele tem. Eu acho que está claro para a maioria das pessoas, até mesmo que os companheiros mais distantes são brasileiros e acompanham aí a situação, mas é uma coisa que nesse momento não tem paralelo nem no Brasil e a gente diria que dificilmente no mundo, né? Lula é a liderança, por exemplo, de organizações poderosas da classe trabalhadora brasileira, como é o caso da CUT, que tem mais de 4.000 sindicatos filiados, né? E que reúne a imensa maioria dos sindicatos que não são sindicatos artificiais, sindicatos de cartórios, mas que estão à frente de importantes mobilizações, como é o caso dos professores, petroleiros, bancários, metalúrgicos, né, dirigindo as principais entidades de luta. A mesma coisa acontece no campo, onde, além dos sindicatos rurais mais importantes, né, a poderosa organização dos trabalhadores sem terra, o MST, né, tem em sua base aí uma sólida influência do PT, mas principalmente do próprio Lula, da Central de Movimentos Populares, entre outros, né? Então, não se trata de quando a gente fala da importância do Lula, não é simplesmente uma importância eleitoral, né? Se bem que obviamente a importância também se dá no terreno eleitoral, mas que o Lula é uma liderança capaz de levantar uma mobilização, porque nós entendemos claramente que os problemas pelos quais passa o povo brasileiro, assim como de resto a gente poderia dizer que em todo o mundo, eles não vão ser resolvidos pela burguesia que está interessada em garantir seus lucros diante da crise. Eles só poderão ser resolvidos pelo próprio povo, pelas suas organizações, por aqueles que defendem os direitos democráticos do povo e as reivindicações dos setores explorados. Para isso, é necessário que se processe uma mobilização, né? E o Lula é um elemento capaz de processar essa mobilização no terreno eleitoral e fora dele, né? Obviamente que o terreno eleitoral vai ganhando uma importância cada vez maior, na medida que nós já estamos no ano que antecede as eleições nacionais, e há uma tendência normal, né, de haver uma expectativa de que o povo possa se livrar, né, possa haver uma alteração nas suas condições tão
sofridas pela via eleitoral. Mas, como eu disse agora há pouco em relação ao caso da Bolívia, né, nem no terreno eleitoral e nem fora das eleições vai ser possível, né, haver qualquer mudança. Isso a gente viu muito claramente nas recentes eleições municipais aqui no Brasil, onde a direita nadou de braçada, ganhou com larga margem praticamente a imensa maioria das prefeituras municipais, justamente porque o processo eleitoral se deu a frio, né? Se deu sem a intervenção, sem a participação popular, né? E um dos motivos era a ausência das lideranças mais importantes, no caso de Lula, né? E que as candidaturas da esquerda não refletiam essa política, essa tendência de mobilização. Para encerrar esse ponto, eu comparo, inclusive, o Lula, faço uma comparação com um candidato, uma pré-candidatura que se levantou, inclusive, no interior do próprio Partido dos Trabalhadores, né? O ex-prefeito de São Paulo, ex-candidato presidencial, Fernando Haddad, né? Essa semana, a principal declaração do Haddad foi a defesa, né, de que ele via com bons olhos a possibilidade de ter uma chapa para as eleições presidenciais a figura da bilionária, né, Luísa Trajano, dona nesse momento da maior rede de comércio, de lojas de comércio varejista do país, de eletrodoméstico, a Magazine Luiza, né? E, bom, por aqui você já vê como é que essas outras lideranças da esquerda, elas são artificiais, né? Ele procurou dizer que era a ideia de repetir a chapa que Lula fez em 2002, quando colocou na vice-presidência um empresário do setor têxtil, José de Alencar, né? Bom, nós temos dois problemas aqui. Primeiro, que o Haddad não é o Lula, não é uma liderança popular, né? Os votos que o Haddad teve em todas as eleições que ele participou foram reflexo apenas da influência política do próprio Lula, né? Se o Haddad, por exemplo, fosse candidato para um partido qualquer que não o PT, sem o apoio do Lula, ele não teria 10% dos votos que ele obteve, né? E segundo, que essa política é uma política que mostra a confusão da esquerda. Nós não estamos em 2002. Em 2002, a burguesia acreditou que era necessário, que era preciso até um governo da esquerda, que era preciso suportar um governo da esquerda para conter a situação de crise no país. Naquele momento, nós tínhamos uma situação convulsiva em toda a América Latina, né? Nós tínhamos o argentinaço, que levou à queda de 3 presidentes consecutivos na Argentina. Nós tivemos a reação do povo da Venezuela, que impediu o golpe contra Hugo Chávez, né? E reagiu de maneira violenta, trazendo Hugo Chávez de novo para o comando do governo. E o resultado disso é que até hoje não conseguiram derrubar os governos chavistas. Então, a burguesia ficou com medo daquela situação, vendo a situação que também era de profunda crise no Brasil, diante do desgaste da direita, do governo. Achou por bem suportar um governo da esquerda, numa política de acordo, e, inclusive, procurou colocar nesse governo homens que pudessem controlar a situação, como era o caso do vice-presidente, um ex-elemento que apoiou a ditadura militar, né? E de outras pessoas que foram colocadas no governo Lula, por exemplo, o presidente do Banco Central, que era um banqueiro, né? E depois chegou recentemente a ser candidato presidencial do MDB, o Henrique Meirelles. A situação hoje é outra, né? A burguesia não deu o golpe para chegar a um acordo em torno de um novo governo do PT. A burguesia não vai apoiar essa iniciativa. A burguesia, inclusive, já deixou claro que, se não conseguir emplacar um candidato próprio, puro sangue da direita, né, de confiança, um elemento como, por exemplo, o governador de São Paulo, João Dória, vai apoiar o Bolsonaro novamente, né? Já está fazendo isso, em certa medida, como a gente viu recentemente na eleição da Câmara. Então, é uma ilusão não compreender o desenvolvimento da história, que, nesse momento, mais do que nunca, né, uma candidatura como a do Lula, que seja capaz de mobilizar. Bom, e aí o Lula, ao invés de falar de vice-presidente, de aliança com os empresários, para mostrar a diferença, nessa semana ele fez várias declarações falando sobre a importância da mobilização popular. Ele é um homem que tem sensibilidade, né, que ele sabe que não adianta, nesse momento aqui, a política, mesmo que ele queira chegar a uma aliança com certos setores da burguesia, ele sabe que, para isso, ele precisa
precisa ter MOOC, precisa ter apoio popular, precisa ter mobilização, né, para que essa negociação possa se processar em bases que interesse, digamos assim, a própria proposta política do Lula e do PT. Então, o Lula é um fator importante, eu diria, fundamental, né, não só em relação ao processo eleitoral, é distinto, né, ele não é um candidato fabricado aí pela imprensa, como é o caso, por exemplo, do candidato do PSOL, Guilherme Boulos, né, e de outros. Não é um candidato identificado com golpe de Estado, como, por exemplo, o Lula fez declarações essa semana. Não adianta aí construir uma terceira via, né, porque na hora H a terceira via pula para o outro lado, né? Então ele citou, por exemplo, o Ciro Gomes, que no segundo turno das eleições de 2018 viajou para Paris, né? Nada contra viajar para Paris, né? Eu mesmo gostaria muito de viajar para Paris, mas fez isso para fugir, né, da mobilização, para abandonar o enfrentamento com a direita. Quer dizer, nós precisamos de um candidato que expresse e que potencie esse enfrentamento com a direita e com a burguesia e que sirva para reforçar a organização dos trabalhadores. Daí o seu papel fundamental. Passo a palavra. Cláudio é o próximo com a mão levantada, por favor. Eu queria perguntar para a companheira Hilda. Ela fez a caracterização aí ela identifica então uma onda golpista na América Latina desde o golpe de Honduras em 2009, né? Mas eu queria perguntar, então, porque na verdade a gente pode ir por exclusões de países que não sofreram assédio golpista, que não estão sofrendo assédios golpistas. Mas a pergunta é, se a companheira Hilda identifica também essa situação política que também é generalizada na América do Sul, como na Bolívia, o candidato popular Evo Morales não pode, na verdade, ser candidato, né? Ele não pode, ele está impedido de concorrer às eleições. Igualmente na Argentina, né? Também a candidata mais popular, ela não pode concorrer. Então como o companheiro Rafael Correia também, no Equador, que não está impedido de concorrer às eleições, se essa situação, que embora provenha de umas eleições dos candidatos, mas o candidato popular simplesmente não pode estar impedido de concorrer às eleições. Se a companheira caracteriza isso como uma situação de golpe de Estado também, e sendo assim, como essa situação reforçaria a luta dos povos, né? Uma situação que, na própria via eleitoral, o candidato popular é impedido de concorrer, de se candidatar. Se existe alguma forma, concretamente, de evolução, né, na luta dos povos, tomando as eleições como alternativa, concretamente, como se daria essa alternativa? Parece que essa alternativa está bloqueada, né? Porque os candidatos populares são excluídos das eleições. Então fica essa pergunta para a companheira Hilda. Companheira Hilda, por gentileza, a Larissa tem um problema técnico. Está ouvindo? Sim. Agora ouve? Está ótimo. Tá. Bom, a evolução na América Latina, eu falei em geral, naturalmente, que cada país tem as suas próprias condições e são os seus povos em cada país que têm que analisar em concreto a força que têm, como se organizar e como lutar
pelos seus objetivos. Eu não estou aqui para dar lições a ninguém, e muito menos aos povos da América Latina. Por isso, ou até de fazer classificações precipitadas. Mas o que é um facto, e eu tive a oportunidade, queria acrescentar, não o fiz até agora, de conhecer e de viajar várias vezes em trabalho para diferentes países, incluindo o Brasil, mas também a generalidade dos países de que aqui já falámos, em diferentes momentos, porque em certa altura tive, durante cerca de 13 anos, fui deputada de Portugal no Parlamento Europeu, e por isso fiz parte de muitos comitês e delegações para a América Latina, institucionais e outras não institucionais, e conheci de perto várias destas situações. Conheci pessoalmente Lula da Silva, como conheci pessoalmente a Evo Morales, ou mesmo também no Equador, Correia. Por isso, ao longo destes anos, e outros, Uruguai, etc., ao longo destes anos tive a oportunidade, então, de acompanhar mais de perto a evolução em cada país. No próprio Brasil tive muitas vezes, em trabalho também, político, e também da paz, depois de deixar de ser deputada, que me dediquei a esta atividade na área da paz, já lá vão cerca de 10 anos. Também já tive a oportunidade de estar no Brasil, no âmbito de atividades do Conselho Mundial da Paz e do SEBRA-Paz. Mas só para lhes dizer que não é um conhecimento também só daqui da Europa, é também um conhecimento de ter ido ao terreno, de ter falado com os dirigentes, mas ter falado também com as organizações, de ter falado também com sindicalistas, com o Movimento Sem Terra, com muitas e muitas organizações no terreno. O que eu penso é que quando há mobilização popular, claro que é mais fácil resistir. E essa é a grande questão que se coloca, é a organização dos trabalhadores, dos explorados, dos povos, na luta pela defesa dos seus direitos, dos seus interesses. Agora, sabemos que não é nenhuma varinha de condão que consegue fazer isso, nem são declarações muito inflamadas de quem quer que seja que o consegue fazer. É o trabalho no terreno. Eu conheci também Hugo Chávez e tive a oportunidade de ouvir dele e de outros dos seus companheiros explicar como é que ao longo de anos eles prepararam por todo o país, na Venezuela, aquilo que acabou por ser as eleições que lhe deram o poder. Não foi só de um dia para o outro, foi um trabalho importante ao longo de muitos anos e de muitas lutas, incluindo de prisão dele próprio, que permitiu que o povo fosse percebendo o que se estava a passar e que tivesse uma ânsia grande de liberdade, de democracia, de participação e, sobretudo, de melhoria das suas condições de vida, porque não se pode aceitar que povos e que países com grandes riquezas, e estamos a falar de países como o vosso, Brasil, mas também Venezuela e outros, com grandes riquezas, e depois o povo vivam tantos milhões na maior das pobrezas. Isso não pode ser, e portanto é necessário alterar esta situação. Agora também sei, e a minha experiência de vida já me demonstrou bem em Portugal e nos outros lados, que não basta a gente desejar que essa situação de exploração acabe. É necessário
muito trabalho, muita luta, muita organização e, naturalmente, combater uma campanha ideológica muito forte que o imperialismo leva a cabo, controlando os grandes meios da comunicação social. Hoje isso é um grande problema, ao contrário do que muitos pensavam, que o progresso tecnológico podia ajudar, o progresso tecnológico está a ser controlado pelos grandes do imperialismo internacional e que naturalmente procuram afastar dos povos a possibilidade de compreenderem que estão a ser vítimas, mas que também com a sua luta é possível alterar a situação. Pronto, mas eu não queria ter uma posição só pessimista, porque também por isso referi outros exemplos, e sei que vocês no Brasil estão a viver uma situação muito difícil, mas também há essas esperanças de quem luta contra os bloqueios, e nós fazemos-lo, a Cuba, a Venezuela, aos outros países, de quem luta contra as guerras e as ingerências externas, e nós fazemos-lo, seja por golpes formais, o caso das Honduras, seja por golpes menos formais, mas na prática golpes autênticos, como foi o vosso caso, no Brasil, contra a Dilma Rousseff, seja no próprio Paraguai, o que se passou também, não andou muito longe disso, no Equador, enfim, chamemos-lhe o que cada um quiser chamar, que afastou Correia, mas, enfim, foi complicado, ou Evo Morales, podemos cada um dar-lhe o nome que quiser, mas de facto o objetivo foi esse, foi afastar pessoas que eram reconhecidas pelos seus povos, como lutadores pelos seus direitos, e que era preciso afastar de eleições, naturalmente. Agora, o facto disso acontecer não deve ser inibidor, não deve impedir que não se continue a procurar lutar, a procurar organizar, a continuar a ter uma luz de esperança e naturalmente não ficar só à espera que os outros façam as coisas. É necessário que cada um de nós faça a sua parte. Eu estou aqui a procurar dar esse contributo meu em nome de uma organização que procura ir ganhando mais e mais pessoas para estes ideais nobres da solidariedade, da liberdade, da democracia, daquilo que está na Constituição da República Portuguesa e designadamente no seu artigo 7º, que condena o colonialismo, que condena o imperialismo, que diz que todos os países são iguais em direitos e que condena a ingerência externa, condena os blocos político-militares e quer a sua, naturalmente, dissolução, e que pretende que a paz, a cooperação, a procura da negociação para resolver os conflitos em vez da guerra, que, por exemplo, uma das áreas em que estamos empenhados neste momento, que é a assinatura e ratificação também por Portugal do Tratado de Proibição das Armas Nucleares, e que ainda não conseguimos, apesar da nossa Constituição dizer que nós devemos caminhar no sentido da abolição dos blocos político-militares. No entanto, ainda não conseguimos que o nosso governo também fizesse a assinatura e a ratificação em Portugal pelas nossas autoridades do Tratado de Proibição de Armas Nucleares e outras áreas
que não conseguimos, mas isso não nos impede de não continuar. Temos neste momento uma petição a decorrer para entregar na Assembleia da República, mais uma, porque já o fizemos na legislatura passada, mais uma vez, e continuamos, vamos à luta. Eu aqui creio que estas são as questões essenciais. Eu própria também vou ter que daqui a pouco sair, de vos desejar as maiores felicidades e agradecer esta participação, de lhes dizer que a nossa solidariedade vai para todos os que lutam por um Brasil democrático, empenhado na melhoria e no progresso social do seu povo, na melhoria das suas condições de vida e no progresso social do seu povo, manifestando toda a solidariedade aos que estão a sofrer e designadamente nesta área da pandemia, nesta época de pandemia. Muito obrigada e muitas felicidades. Obrigada, companheira Hilda Figueiredo. Se a senhora puder ficar mais um pouquinho com a gente, nós estamos indo para o finalmente do nosso debate aqui. A companheira Larissa, infelizmente, teve um problema técnico com a internet. Cláudio, você pode assumir a moderação e eu vou agrupar as perguntas na ordem. Nós temos a companheira Anísia, depois a companheira Paloma, a companheira Edileuza e o companheiro Herman Anis. Por favor, se vocês pudessem fazer as perguntas uma em seguida da outra, então. Anísia, por favor. Companheira Anísia. Olá, eu gostei muito das palavras da companheira Hilda, essas palavras de esperança e de entusiasmo, assim, que muito me alegraram, né, nesse momento que a gente está precisando escutar esse tipo de coisa mesmo. Então, assim, minha pergunta vai para a senhora, no sentido de procurar saber qual a sua percepção a respeito das motivações dos eleitores portugueses que, enfim, deram terceiro lugar ao partido da extrema-direita. Eu pergunto isso porque há uma mobilização aqui na região da Beira, interior, eu vivo aqui na Covilhã, e há muitos portugueses preocupados e já pensando em se mobilizar para poder fazer alguma coisa que impeça que essa ascensão aconteça mais ainda, né? Porque eles entendem que é um voto de protesto, mas eu gostaria de escutá-la em relação a que motivações a senhora pensa que realmente aconteceram, né, para que a população portuguesa desse esse tanto de votos ou se abstivesse tanto, porque houve um índice de abstenção também muito grande. Essa é a pergunta. Obrigada, companheira Anísia. Por gentileza, eu só vou pedir para agrupar as perguntas. Companheira Paloma. Olá, a minha pergunta é para a palestrante Hilda e também para o Antônio Carlos. Para Hilda, eu queria perguntar o seguinte, sobre a ascensão da extrema-direita, se ela identifica uma semelhança com o que está acontecendo na América do Sul, com a ascensão da extrema-direita, e se ela não percebe que Portugal faz parte sofre do mesmo risco que a América do Sul, porque aqui também a extrema-direita está crescendo bastante em países estratégicos, como a Itália, a Espanha e tal. E para o Antônio Carlos, eu queria perguntar se ele identifica isso, e ele identificando isso, qual seria uma estratégia de cooperativa internacional para combater isso? Porque parece que é uma questão regional, assim, no meu ponto de vista, me parece que é uma questão regional, mas se a gente afasta o olho, está acontecendo em muitos pontos. Eu queria agradecer a participação dos dois palestrantes, que eu estou gostando muito. É isso. Obrigada, querida companheira Paloma. A companheira Edileuza, por gentileza, de Berlim, que nos enviou um lindo vídeo de apoio a nossos atos. Edileuza? Tu está com o micro fechado, Edileuza. Edileuza? Tu tem que abrir o teu microfone só para fazer a pergunta, companheira. Como a gente está meio no final do debate, a gente está agrupando as questões. E a gente não está te escutando. Tudo bem. Então, tenta resolver o problema, eu vou passar para o Herman. Herman, da Alemanha, por favor. A minha pergunta ela é
eu ouvi comentários, pelo menos nos meios do Partido dos Trabalhadores, colocando que como a opção de colocar o Haddad como candidato agora, já para poder influenciando para a próxima eleição, era meio que uma estratégia parecida com que a Cristina Kirchner usou na Argentina, né? Ela sabendo que ela seria altamente rejeitada, né, por conta das fake news e das fake news nos grandes jornais e assim por diante. Então ela se propôs a se colocar como não como em primeiro, como cabeça, mas como uma estratégia para poder haver um retorno ao poder. Como que seria visto essa estratégia? Essa é a minha pergunta. Tá ótimo. Para o companheiro Antônio Carlos, né? Anice. Ok. Bom, Edileuza, você acho que você está ok agora, você pode falar? Fazer a pergunta? Edileuza? Eu estou tentando aqui, mas eu acho que deu problema. Tá ótimo. Vai lá. Estamos escutando. Olá. Bom dia. Na verdade, não é uma pergunta, mas eu quero me dirigir ao Antônio Carlos, quer dizer, voltar à questão sobre o Brasil, né? Sobre Lula. Então, ele tocou no assunto da Maria Luísa Trajano. E eu li um noticiário ontem, eu vi um noticiário que a Maria Trajano, que o Haddad sinalizou a Maria Trajano. Quer dizer, o que eu estou achando é o seguinte, não sei se ele vai concordar comigo. Se o Haddad entra como candidato ao PT e a Trajano como a vice, o que está me dando a entender que eles querem fazer uma chapa muito igual ao dos Estados Unidos. Alô? Pode falar, pode falar. O que está dando a entender é que, olha, eu estou escutando muita gente falando, então se não dá para falar, então encerra. Companheira Edileuza, é que tem muita gente abrindo o microfone e eu estou tentando fechar os microfones deles. Pois é, mas está difícil eu fazer meu raciocínio, essa que é a história. Tá bom. Simplesmente. Eu estou tentando, vai continuar, tá firme. Você fechou seu áudio, Edileuza? Está escutando agora? Ótimo. Então, a Trajano, ela se apresentou na época, né, naqueles projetos aí do racismo e tal, e agora eu li uma reportagem que ela se diz que pretende vacinar o povo brasileiro daqui para setembro, quer dizer, todo o Brasil. Quer dizer, já é uma propaganda demagógica, né, que ela está fazendo. Então, que eu estou vendo, por outro lado, que eles já querem formar essa como eu utilizo essa palavra, eles já querem formar esse tipo de campanha para 2022, apresentando a Trajano como a vice, quer dizer, em outras palavras, como a dos Estados Unidos. Então, a Trajano aparece como uma mulherzinha que está na política identitária e tal, e aquela coisa toda. Inclusive, na reportagem também, já voltando para o Haddad, ele diz que tem o apoio de quase da metade do PT, né? Agora, na entrevista do Lula, eu fiquei observando muito quando ele se coloca, ele fez uma colocação muito democrática, mas me deu a entender que ele queria dizer alguma coisa. Quando se fala nessa frente ampla, o Lula toca no assunto do Brizola, que diz que o Brizola não queria que ele entrasse nessa frente ampla, não sei o que lá, aquela coisa toda, não é? E me deu a entender que está havendo realmente um racha dentro do PT
Quer dizer, a direita não quer de jeito nenhum o Lula. Não sei se a minha visão está errada, mas eu tenho a impressão que a direita do PT, ela realmente quer enterrar Lula para sempre agora. Porque ele ontem, nessa entrevista, tem pontos que ele coloca muito sigilo, muito assim, minucioso, mas dá para perceber alguma coisa que realmente está existindo isso. Eu não sei se você conseguiu realmente ver o ponto que eu estou vendo. Tá ótimo. Obrigada, companheira Dileuza. Então, é isso. Companheiros, a gente vai ter que encerrar as inscrições para as questões. Eu vou pedir para os companheiros responderem. A companheira Hilda gostaria de começar, o companheiro Antônio. Companheira Hilda, por favor. Já era para não falar mais, porque tenho mesmo que sair, mas foram colocadas duas questões por causa do avanço da extrema-direita em Portugal. Claro que na Europa, como no mundo, as ideias circulam e, sobretudo, os métodos são os mesmos, ou seja, eu falei disso há pouco, na outra intervenção, o controle da comunicação social pelos grandes grupos económicos e financeiros internacionais, pelo imperialismo na prática, estão a ter consequências sérias em todos os países. Aqui em Portugal, apesar de termos uma Constituição da República Portuguesa progressista, das mais avançadas do mundo, na verdade ela não está a ser cumprida em todos os seus aspectos, e incluindo nesse da comunicação social. Há bocado alguém perguntava porque é que Boaventura Sousa Santos não aparecia na comunicação social, aqui numa pergunta escrita, não aparecia mais. Bom, e porque é que os comunistas, por exemplo, não aparecem mais nos comentadores? Também há gente que é comentadora. Porque é que o Conselho Português para a Paz e Cooperação nunca tem expressão, mesmo quando faz grandes ações de rua, não aparece na comunicação social? E este é um problema sério, que é esse controle de não deixarem que essas ações apareçam para o povo. Por exemplo, ontem a CGTP, mesmo aqui no Porto, fez uma enorme concentração na Avenida dos Aliados, com trabalhadores, com democratas, com ativistas. Eu própria também estive lá, e uma delegação do Conselho Português para a Paz e Cooperação. Isso não se vê na comunicação social. Portanto, deixam o povo que está mais explorado, que está insatisfeito, ele parece que está sozinho e que não o defendem, que não há forças em Portugal que os defendam. E depois eles revoltam-se, claro. E há muita gente que votou nestas eleições como votou, e que, no entanto, eu acho que não são pessoas de extrema-direita, que o fizeram. O partido lá daquele homem, vocês sabem de quem eu estou a falar, porque nós não queremos dar-lhe mais visibilidade do que aquela que a comunicação social já lhe dá todos os dias. E então, o que é que acontece? É que muita gente votou por protesto, mas se sentir e se tiver acesso e se tiver conhecimento de que há outras forças políticas em Portugal que estão a lutar pelos direitos do povo, dos trabalhadores, dos explorados, contra essa exploração, certamente que mudarão esse voto. Nós, no Conselho Português para a Paz e Cooperação, estamos a procurar alargar a nossa ligação
com organizações dos trabalhadores e outras, intensificando a nossa ação. O problema da pandemia dificulta. Nós tínhamos muitas coisas para fazer, incluindo o Encontro pela Paz o ano passado, 4 concertos pela paz que não se puderam fazer, o Encontro pela Paz que não se pôde fazer, está agora marcado para 5 de junho, e naturalmente que isso deu carta branca à direita que domina a extrema-direita, que está na comunicação social todos os dias e que o povo viu. Isto tem solução, mas exige muita luta, exige muita denúncia. Pela nossa parte, o Conselho Português para a Paz e Cooperação, estamos a procurar fazê-la. E é disso que eu vos posso falar, com esperança de que é possível dar a volta, mas que é preciso trabalhar muito. Muito obrigada e felicidades para vocês. Obrigada. Obrigada, companheiro. Companheiro Antônio Carlos, por favor. Bom, companheiros, eu mais uma vez aproveito para agradecer. Achei muito interessante as colocações aí feitas pela companheira Ida e por vários demais. E eu vi que vários companheiros levantaram o problema do enfrentamento da direita, né? Que, como corretamente esclareceu a companheira Hilda, é um problema que nós temos em todo o mundo nesse momento, né? Há um crescimento dessa extrema-direita, e eu achei interessante como ela citou as variadas formas de golpe, né? Porque o golpe não se processou apenas no Brasil, mas ela assumiu diferentes formas, né? Desde intervenções mais abertamente fascistas, como o caso da Ucrânia, né? Em outros lugares, a feição mais pseudo-democrática sobre a forma de combate à corrupção. Ela citou o caso do Paraguai, por exemplo, né? Mas, evidentemente, nós estamos diante de uma ofensiva, né? Contra, no momento de crise geral do capitalismo, né? Contra as condições de vida do povo. E, obviamente, isso aí não pode ser feito pelas vias democráticas normais, né? Porque a população não está disposta a aceitar os planos que os capitalistas têm nesse momento, que é deixar uma ampla parcela da população morrer sofrendo no desemprego, na fome, mesmo com a morte, como nós estamos vendo agora com a Covid, para garantir aí o lucro, um punhado de monopólios imperialistas diante da crise, né? A única preocupação deles. Bom, aí tem várias perguntas nesse problema do enfrentamento, né? A companheira Paloma levantou a importância da cooperação internacional. Eu acho que nós temos que multiplicar iniciativas como essa e outras iniciativas como as que a própria companheira Hilda descreveu, né? No sentido de mobilizar as forças que se reivindicam da defesa da democracia, que se reivindicam da defesa dos trabalhadores, passar a uma atitude, digamos assim, mais proativa, né? Como é o caso das iniciativas que foram tratadas aqui, né? E ter realmente um esforço no sentido de realizar aí um trabalho não só em cada um dos nossos países, reunindo os companheiros das nossas nacionalidades, mas também em escala internacional, né? Porque a ofensiva da direita, da extrema-direita, é um fenômeno político internacional, como é natural da etapa de crise, onde a burguesia, inclusive, já vendo que não consegue mais conter a população pelas vias tradicionais da democracia burguesa, procura estabelecer, inclusive apoiar, incentivar, né, dar vazão aí a todo tipo de iniciativa, como é o caso das organizações fascistas e outras variantes da extrema-direita, né? Bom, então eu acho que a gente precisa intensificar essa atividade. Nesse sentido, o trabalho que os companheiros de diferentes formas aqui realizam é uma coisa muito importante. Sobre esse problema que foi levantado pelo Herman, também por outros companheiros, da estratégia, né? Eu acho que o problema é o seguinte: a estratégia ela tem que ser avaliada pelos resultados que ela permite que a gente alcance, né? Então, nós vimos aí que a esquerda tem procurado adotar em vários lugares do mundo, principalmente aqui na América Latina, uma política de evitar o confronto. No entanto, isso aí não tem levado a um avanço da esquerda
no que diz respeito aos interesses da população, né? Nós vimos esse caso da Argentina, onde a concessão, mesmo de um... A gente sabe que o partido peronista, o PIS, não chegam a ser um agrupamento de características revolucionárias ou mesmo socialista, ou são uma organização da própria burguesia nacional, de setores da burguesia nacional argentina, né? E que acabaram cedendo lugar aí a um candidato que a gente vê que governa pressionado por essas pressões populares que existem, inclusive no interior do próprio peronismo, mas que é um candidato das alas direitistas do peronismo, né, que se expressam numa série de aspectos da política adotada naquele país, né? É como se a gente tivesse aí uma espécie de Ciro Gomes, ou até coisa mais à direita, né? Quer dizer, a candidatura que se estabeleceu, isso aí é como se o Lula apoiasse aí a candidatura do Ciro nas eleições presidenciais. Nós achamos que essa é uma política equivocada, que não abre um caminho. Nós estamos vendo a própria situação em toda a América Latina, até porque, mesmo que a esquerda vá fazendo essas concessões, a direita não se mostra disposta a fazer concessão alguma, né? E a ofensiva ela segue avançando, né? Nesse sentido, o que a companheira Edileuza disse sobre buscar ter uma chapa semelhante ao do Biden no Brasil, bom, essa é a política oficial da direita, né? É a política, por exemplo, do PSDB. Nós, inclusive, apelidamos aí os planos da direita do plano João Biden, né? Que seria lançar aí o João Dória como um candidato profundamente direitista, reacionário, como é o caso do Biden, né? Mas com uma roupagem de tipo progressista, né? Todo mundo sabe que o Biden era o candidato dos monopólios, dos bancos, né? Dos grandes, do poderoso setor industrial bélico, né? E petroleiro dos Estados Unidos, e foi apresentado aí como um candidato justamente por esses aspectos que a Edileuza falou, que estão procurando aí estabelecer aí não só na Trajano, mas em outros políticos, né? Posicionamentos identitários, mas nós vemos que nas questões fundamentais, né, que não tem a ver com esses problemas, como é a questão, por exemplo, da política internacional, o Biden segue a mesma política, até porque ele era um dos formuladores dessa política, né? A gente vê, por exemplo, nos ataques aos imigrantes, a gente vê na política de ataque à Venezuela, a Cuba, né? A gente vê na política que mantém aí a defesa dos interesses dos grandes capitalistas, num certo sentido, intensifica, né? Então, nesse sentido, até para a gente ir finalizando por conta já do adiantado da hora, eu acho que a colocação do Lula nesse sentido ela é importante, porque ele falou da política de alianças, aí Edileuza lembrou aí, e ele lembrou na entrevista do UOL, ele falou citou o caso do Brizola em 89, né? E justamente ele defendeu o seguinte, que não é hora de fazer essa frente abrindo mão das candidaturas da esquerda, né? Que se for para discutir uma frente, tem que discutir no segundo turno. E aí ele citou o exemplo do Brizola, né? Porque o Brizola apoiou, a gente sabemos que com restrições, ele foi um apoio muito amargo, cobrou muito caro, né? Era um apoio de quem quase como quem fazia campanha contra. O Brizola apoiava o Lula dizendo que agora nós vamos ter que engolir esse sapo barbudo, né? Então não era propriamente uma declaração de amor e de apoio muito, mas ele citou como exemplo esse apoio. Ele não citou a política, ao contrário das articulações do Haddad aí. Eu acho que essa chapa Biden, o Haddad está propondo fazer uma chapa tucana, né? O Lula disse uma vez que o Haddad é o mais tucano dos petistas, né? Ele falou numa entrevista, num tom de brincadeira, mas que reflete muito bem. Não sei se ele é o mais tucano, tem muito tucano no PT, né? Mas o fato é que essa política de formar uma chapa Joe Biden, essa tarefa ela está dada para a direita, para o chamado centro, né? Quem vai procurar fazer isso daí vai ser o próprio João Dória, Luciano Huck, sei lá, seja lá quem for o candidato preferencial da burguesia. A burguesia não vai poder se apresentar como uma chapa
claramente direitista. Por quê? Porque ela sabe que não tem espaço eleitoral, que a situação ela tende a uma polarização. Então, a burguesia ou vai apoiar diretamente o Bolsonaro, como fez em 2018, de maneira forçada na reta final, né? E vai fazer isso já mediante um acordo anterior, ou ela teria que tentar roubar o espaço da esquerda. Quer dizer, a burguesia depende muito da capitulação da esquerda nesse momento, porque já tudo está indicando muito claramente o seguinte, de que se o PT não capitular, lançar uma candidatura própria, mais ainda se essa candidatura for do Lula, por exemplo, né? A polarização tende a se concentrar entre o candidato da extrema-direita, Bolsonaro, e o próprio Lula, né? Ou um candidato do PT. A não ser que, como desejam certos setores da própria esquerda, de que a esquerda abrisse mão de ter uma fisionomia própria, de se apresentar com um programa independente. Essa é a política da Frente Ampla, né? Política, inclusive, que nós vimos nas eleições municipais, onde a esquerda, inclusive, abriu mão de candidaturas e apoiou diretamente até setores da direita tradicional do país, o caso do Rio de Janeiro, onde acabou o PSOL retirou o seu candidato principal, que era o principal candidato da esquerda, o Marcelo Freixo, né? E no final toda a esquerda acabou apoiando o Eduardo Paes, mas teve muitos outros exemplos pelo país afora, né? Em nenhum lugar, e eu acho que 2020 é um exemplo, em nenhum lugar essa direita apoiou a esquerda, pelo contrário, né? A campanha contra nenhuma cidade, essa tal Frente Ampla, funcionou para apoiar um candidato da esquerda, onde, inclusive, o PT foi para o segundo turno, se montou uma frente, né, da extrema-direita até setores da esquerda, como o caso de Pernambuco, por exemplo, para evitar a vitória do PT. Então, tem ilusão, né, de que, por exemplo, seria possível repetir a estratégia da Kirchner na Argentina. Nós achamos que é um erro, até porque o PT não é o partido da Kirchner. O partido da Kirchner seria o equivalente no Brasil aqui ao, sei lá, o MDB, no melhor dos casos, certo? Onde a Kirchner seria uma espécie de Roberto Requião, né? Que até essa semana tem um episódio muito interessante. Ele deu uma entrevista no 247, tem um artigo no Diário Nosso hoje falando sobre isso, no Diário Causa Operária. E ele acusou a Dilma pela entrega da Petrobras, né? Aí os repórteres perguntaram para ele, mas, ex-senador, o seu partido é que tinha ministério, o seu partido é que tinha liderança no governo, no Senado, né? E a bancada do PT votou contra. Aí ele insistiu culpando a Dilma, né? Ele que é uma espécie de político charlatão, está aí há 3 décadas no partido, um dos partidos fundamentais da direita brasileira, que é o MDB, mas posa de esquerdista para criticar Dilma, para tentar oferir vantagens eleitorais, obviamente quando ele está num programa de um canal de esquerda. Se ele for no canal da direita, ele já... Então, obviamente que quer dizer, o Requião seria uma espécie de candidatura Kirchner, né, no Brasil, né? O PT é uma coisa diferente, é um partido que tem vínculos, pelo que a gente falou aqui do Lula, eu vou repetir, tem vínculos com o movimento operário, com o movimento de massas, expressa efetivamente uma tendência a uma mobilização, a um enfrentamento, né? E, nesse sentido, eu vou encerrar, né, dizendo que nós precisamos intensificar essa nossa campanha, essa nossa atividade, né? Que essa atividade nossa aqui seja um esquenta, né? Eu estou vendo aqui que tem companheiros aqui de Brasília, como o companheiro Gilson, né? Amanhã nós temos um ato lá na frente do STF, tem companheiros aqui de São Paulo, como o companheiro José Zelma e outros. Nós temos amanhã também um ato aqui no MASP, né? E nós precisamos multiplicar esse tipo de iniciativa, né? Elas podem começar pequenas, nós temos que organizar e, quem sabe, também isso aqui seja um pontapé para a gente discutir, como a gente fez durante o golpe, vocês fizeram, importantes iniciativas internacionais. Porque eu encerro dizendo que essas iniciativas de vocês, elas têm muita importância, né? Não são uma mera... Aqui não é uma discussão só para... Não tem caráter acadêmico, só para alimentar o nosso próprio ego, mas elas são como uma espécie de reflexão que a gente faz, né, para afiar nossas armas, para permitir que a gente atue, né? E a atuação de cada um tem muita importância, né? Independente da quantidade, coisa e tal, a importância política, o reflexo que isso tem, né, entre os brasileiros também aqui no Brasil, né, da atividade dos companheiros na França, no Reino Unido,
né, na Finlândia, Portugal, na Espanha, e outros companheiros de outros países que estão aqui participando. Então, queria, mais uma vez, agradecer em meu nome, em nome do PCO, né, e desejar aí êxito a nós todos nessa empreitada que vem pela frente, aí, e que a gente consiga impor aí a derrota da direita, lutar pela garantia dos direitos políticos de Lula, né, Lula plenamente livre, com direitos democráticos restituídos, né, Lula candidato e Lula presidente. Um abraço a todos. Muito obrigada, companheiro Antônio Carlos. Antes de encerrar, eu só queria passar para a companheira Beth, da Áustria, e depois a Carla, do UK, que vai fazer os agradecimentos em nome de todos nós aqui. Eu só peço licença, que eu vou me retirar por conta do ato que nós temos aqui na Paulista dos professores. Um abraço. Do coração, companheiro. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, companheiro. Companheira Beth, por favor. Bom, gente, é isso mesmo. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todo mundo. Eu acho, principalmente nós que estamos fora do Brasil, eu acho que essa possibilidade da gente debater, tematizar as coisas é muito importante, né? E eu queria só chamar um pouco a atenção, né? Porque o que foi discutido se mencionou muito sobre a América Latina, né? A gente vê na própria América Latina uma pseudo-abertura, né? A gente tem essa impressão, porque, como o companheiro Herman falou, lá na Argentina, o presidente lá, o que é presidente, saiu como... colocou só a Cristina, né? Como sua vice. O que a gente está vendo, eu acho que reforça a importância da gente lutar pela candidatura do Lula. Porque, na verdade, o que está acontecendo na América Latina é que estão permitindo alguns esparadrapos, eu diria, né? Quer dizer, nenhum dos que foram derrotados na América Latina por golpes voltaram. Não está acontecendo, não aconteceu na Bolívia, não aconteceu no Brasil, não aconteceu no Equador, não aconteceu em nenhum lugar. Então, eles colocam assim, eu digo esparadrapo, né? Uma solução esparadrapo, porque você tampa a ferida, dá uma sensação momentânea de alívio, mas a ferida está lá. Então, se colocar Haddad, Boulos, qualquer um, gente, é um esparadrapo. Não vamos curar a ferida, né? Então, acho que se faz assim, premente que a gente lute pela liberdade do Lula, quer goste ou não significa votar no Lula, significa que ele retome os seus direitos políticos, porque isso foi o intuito do golpe. Acho que a gente tem que sempre ter isso na cabeça da gente. O problema com a questão do Lula ser libertado, né? É exatamente isso, seria o primeiro passo para a gente vencer esse golpe, né? Outra coisa, além de agradecer a presença de todo mundo, não esqueça, principalmente o pessoal que está no Brasil, né, que amanhã são dia de atos presenciais, vão acontecer em São Paulo, na Avenida Paulista, se não me engano, às 15 horas, e em Brasília também. E em alguns locais aqui na Europa também, quem tiver oportunidade, naturalmente, seria, eu acho que é uma grande colaboração com todo o movimento. E, gente, e também tentar se articular e mobilizar para a gente aumentar, né, esse movimento pela liberdade do Lula. A gente estava todo um pouco adormecido, mas eu acho que agora chegou a hora da gente despertar, né? Muito obrigada. É isso que eu tinha a falar. Bom, boa tarde. Eu queria falar muita coisa, mas eu encerro assim com agradecimento. Não quis fazer nenhuma pergunta para poder dar a palavra para todos. Só observando aqui que a companheira Hilda e o companheiro Antônio Carlos já deixaram, mas como isso está sendo gravado, fica aqui o registro. Agradecer as palavras da companheira Hilda, que trouxe aqui solidariedade, liberdade, democracia e fortalecendo a luta, né, contra o imperialismo e capitalismo. E diz que não há paz sem igualdade, é isso, né? Trazendo esse pequeno debate que nós fizemos hoje,
reforçando a luta para a restituição dos direitos do companheiro Lula. E também foi falado de outros companheiros da América Latina, isso é muito importante. Então, a gente assim, fortalece a luta. Também agradecer o querido companheiro professor Antônio Carlos. Está aqui a xícara, que ele é incansável, vai dormir tarde, acorda cedo. Eu não sei se os companheiros perceberam, estava com a camisa do Flamengo ali debaixo do paletó e já correu para Paulista, né? Agradecer pela participação de todos, especialmente os comitês de Portugal, mostrando que é possível nós, de diferentes partidos, formarmos esses comitês fora do Brasil e lutarmos, né, contra o golpe. Isso é muito importante, fica aqui um exemplo nosso. Amanhã nós sabemos que alguns países aqui da Europa podem ir às ruas, então já desejo força, caneca cheia de força para lutar e levantar a bandeira. A companheira Hilda falou que a pandemia deu carta branca à direita, mas a gente aqui está dando carta vermelha. Bem vermelha contra os golpistas, os fascistas do Brasil e de todo o mundo, porque a gente sabe, né, que as esquerdas do mundo elas estão ficando bem esquisitas, né? Então fica registrado esse obrigado, e eu queria também convidá-los para os comitês se encontram quinzenalmente para debates, também tem partidos que têm os seus debates, podem estar divulgando nas páginas de comitê de lutas e participando dos debates. Agradecer também aos companheiros do PCO por estar organizando isso, e aqui na Europa os debates do PCO acontecem todos os domingos às 7 horas da manhã. Acompanhe nas páginas, nós temos o Facebook, que ainda não nos censurou, e também, não esquecendo todos que ajudaram a organizar esse evento, que estão invisíveis, e as nossas companheiras da América do Norte e de Nova York, Boston, os comitês que ainda estão dormindo, mas amanhã vão estar nas ruas lá. Agradecemos a elas também, e sigam também o professor Antônio Carlos, correu para Paulista, porque hoje vai ter uma caminhada dos professores contra a volta às aulas, então acompanhe também a página do Coletivo Educadores em Luta no Facebook. É isso, companheiros, falo demais, mas vamos agregar e estamos juntos. Obrigada. Lula 2022. Obrigada, companheiros todos. Até a próxima. Cláudio fica aqui, tá? Cláudio fica aí. Companheiros, grande abraço, muito obrigada, e se vocês tiverem material de rua amanhã, companheiros no exterior, podem enviar para esse link aqui do Comitê da França ou para qualquer um dos comitês no exterior, onde vocês estejam mais próximos, para a gente publicar. Um abraço grande. Um abraço a todos, parabéns. Obrigado, companheiros. Vamos para a rua, vamos lá. Boa tarde. Boa viagem para os que estão em trânsito também. É isso aí. A luta, companheiro. A luta. Avante!